Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, o Balanço Geral está no ar com imagens assustadoras e hoje no Balanço Geral uma cobertura completa sobre, infelizmente, esse temporal que atingiu a nossa cidade e deixou vias alagadas, ruas, que ficaram intransitáveis, cenas de destruição mais uma vez, casas que foram alagadas, comércios, árvores que caíram, pessoas que precisaram ser socorridas pelas autoridades e principalmente pelos populares. Como essa cena que você está vendo, ó. Olha essa imagem, olha só. Fizeram ali um cabo de guerra, para conseguir resgatar essa pessoa que acabou ilhada. Vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar, girando informação com o nosso repórter João Ricardo Camilo. João Ricardo, que está exatamente em um dos locais onde, infelizmente, nós tivemos aí essas cenas registradas de muita água, de muita destruição. E ele chega para trazer as informações, é o primeiro a participar com a gente nessa cobertura especial do Balanço. João Ricardo, bem-vindo. Ótima sexta-feira, uma boa tarde. Claro que a situação é muito difícil para muitas pessoas, né, João? Situação difícil, complicada para o motorista, para o pedestre, para o berlandense nessa quarta-feira, depois desse segundo dia de chuvas fortes aqui na cidade. Uma boa tarde para você, para quem está com a gente no nosso Balanço Geral. A gente começa essa cobertura aqui de um dos pontos mais atingidos durante este temporal, que é a Avenida Rondon Pacheco. Aqui atrás de mim, o trânsito agora flui um pouquinho mais tranquilo, mas esse aqui é o desvio de quem passa pela Avenida Rondon Pacheco, sentido a Avenida João Naves de Ávila, porque parte da avenida segue interditada. Se a gente der um 360 aqui, a gente consegue ver que o fluxo de veículos, já para quem segue a zona sul da cidade, ele já é um pouco mais tranquilo. A gente consegue ver que as faixas fluem normalmente, até porque tem até alguns pontos onde houve ali um prejuízo no asfalto e por isso há necessidade de se fazer um desvio, mas o trânsito flui normalmente nessa situação de momento aqui na Avenida Rondon Pacheco, um dos locais mais atingidos desse temporal desta terça-feira. Foi o segundo dia de chuvas fortes aqui em Uberlândia. Para se ter ideia, cerca de 50 milímetros de chuva em uma hora. Regiões mais atingidas, centro da cidade, onde faltou energia, transtorno grande para o passageiro de ônibus também, afinal, faltou energia no terminal central. A gente vai trazendo os detalhes dessa noite de caos aqui em Uberlândia ao longo dessa edição. Choveu forte também nas zonas norte e leste da cidade e a gente sabe desse prejuízo que acaba acumulando com essa água que desce forte aqui para a Avenida Rondon Pacheco. Dia de muito trabalho. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 20 chamados para a queda de árvores, 3 pessoas ilhadas em residências que precisaram ser resgatadas, pessoas também que estavam nos seus carros, fazendo ali o seu trajeto. A gente sabe que esse fim de tarde, começo de noite, é um horário de pico, de alto fluxo de veículos e quem estava aqui na Rondon Pacheco realmente precisou dessa assistência. As cenas que a gente mostra, que a gente tem, são pessoas sendo resgatadas com a ajuda de cordas, motociclistas que receberam solidariedade de outras pessoas que se arriscaram em meio ao volume de chuva. Afinal, não dá para definir de outra forma. A Rondon Pacheco, aqui embaixo passa um rio e realmente esse rio ele superou o asfalto ontem, mais uma vez trazendo transtornos aqui para a avenida. Eu vou mostrar para vocês o porquê desse desvio que acontece aqui na Avenida Rondon Pacheco, então, depois desse temporal. Situação aqui entre os bairros Saraiva, Litz, Santa Maria, nessa região, é de avenida completamente, então, interditada. As equipes da Prefeitura e de outras frentes de trabalho já estão aqui desde a noite de ontem. Esse trabalho que, na verdade, vale reforçar, começou já na noite de segunda-feira, depois daquele primeiro temporal. A gente sabe que houve pontos de alagamento mais uma vez, houve pontos onde a lama invadiu a avenida, trouxe pedras, trouxe muito lixo, sujeira, enfim. Então esse trabalho havia começado na segunda-feira. E ontem, mais uma vez, a noite foi de recuperação, de trabalho, diferentes frentes da prefeitura se uniram aí para conseguir trazer um pouco mais de alívio já na noite de ontem, mas hoje, claro, ainda tem esse rescaldo, trabalho que vai levar ainda algumas horas. Esse ponto aqui da avenida, claro, o mais prejudicado, na imagem que você vê do Antônio Rodrigues, a camada de asfalto, ela acabou saindo na sua totalidade, virou terra.
lama e água esse trecho aqui da avenida, o que trouxe muito transtorno. Agora que a água já abaixou, situação controlada, é seguro então que esses profissionais façam então a recuperação desse trecho da avenida. Comigo agora o capitão João Batista Afonso, então da Defesa Civil, participa com a gente no nosso balanço geral. Capitão, mais um dia de muito trabalho, né? Olha, nós estamos em alerta amarelo desde domingo. Você acompanhou aqueles temporais todos que estão, né? Só que não foi com tão grande intensidade como ontem, né? Inclusive nós tivemos que, do alerta amarelo, já ir para laranja, depois para alerta vermelho, devido ao grande volume de água que caiu assim, de forma que nós não estávamos prevendo, não havia previsão desse grande volume de água nesses setores aqui, tanto na região norte, leste e aqui na região sul. Mas desde que terminou a chuva ontem, deu uma parada, o prefeito Odelmo determinou que nós, em força-tarefa, toda a secretaria da prefeitura, fosse para essas áreas que foram atingidas por esse temporal, não só aqui na Rondon, mas também para Minervina, parte da João Naves, Aldo Mota Batista, que o Uberabinha transbordou em alguns setores, causando alagamento. Lá no bairro São José, mais de 50 casas afetadas, algumas famílias lá, nós tivemos que levá-las para dormir no albergue, porque não teve condições de dormir nas casas, porque as casas com bastante água, estavam demorando de escoar, né? Mas estamos aqui hoje nessa força-tarefa, fazendo a recuperação dessas áreas, atendendo as famílias que foram atingidas da melhor forma possível, com assistências sociais, né, que estão lá nesse momento agora, né, repondo aquele alimento que eles perderam, né. Estamos fazendo aquilo que nos é possível fazer. E nessas áreas aqui, como a Rondon, na Minervina, né, a prefeitura está aqui com toda essa força-tarefa para recuperar onde houve esses danos, para nós estarmos prontos para as novas chuvas que estão vindo, né? Como eu te mostrei daqui a pouco, nós estamos aí com a possibilidade alta de chuva agora no período da tarde, início da noite e também para os demais dias da semana. Então nós temos que estar preparados, está tudo limpo, pronto já para atuando preventivamente para as próximas chuvas que estão aí por vir, não só para a próxima semana. Isso, né, com o El Nino, né, esse calorão que nós temos pela manhã, sempre no período da tarde, a possibilidade, sempre, chuva com granizo, vendavais, esses temporais. Aproveitando aí, Rafael, pedir para a população praticar a autoproteção. Ninguém deixa seu carro dormir na rua porque sabe que o veículo pode ser furtado. Da mesma forma que na Rondon, nessas áreas de risco. Ao sinal de chuva forte, recebeu um alerta que vai ter chuva forte na Rondon, nessas outras áreas de risco, né? Não só nas áreas de risco, mas na sua rua, se tiver enxurrada brusca, né? Choveu forte, deu forte vendaval, vão tirar seu carro que estiver embaixo de árvores, retire dessas áreas de alagamentos e põe no local seguro antes de iniciar a chuva. E se você estiver no trânsito com essa chuva forte, vão praticar a autoproteção, vão procurar uma rota alternativa. Se não deu para ter uma rota alternativa, pare em local seguro, aguarde a chuva passar, aguarde a enxurrada de escoar e vamos seguir para a sua residência de forma segura, para chegar com segurança junto da sua família. Muito importante essa participação do capitão Afonso junto com a gente agora no nosso balanço geral, Rafael, porque ele recapitula o que aconteceu ontem, terça-feira, com mais um temporal, já traz um alerta importante, mas antes da gente falar inclusive desse trabalho, inclusive o que deve acontecer nas próximas horas, eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando que há uma grande dúvida. Inclusive ontem o prefeito Odelmo Leão se manifestou nas redes sociais logo que começaram então os trabalhos da prefeitura. Ele disse que poucas vezes na história de Uberlândia se viu um temporal, uma tempestade, uma chuva como essa que a gente viu na terça-feira. A Defesa Civil é um dos órgãos que acompanham a situação meteorológica, a situação aqui na cidade. Há alguma explicação para essa chuva ter vindo com maior intensidade? Nós tivemos foi 3 formações sobre a cidade. Esse cumulonimbus, conforme a nota, inclusive, que o professor da universidade soltou hoje, é uma formação que ela forma rápido, muitas das vezes ela nem é detectada nem por radar, nem por satélite. Essa formação ela chega rápida, igual ocorreu ontem, granizo, vendaval e muita chuva no determinado setor. O que aconteceu? Setor leste, norte e aqui no setor sul. Esses cumulonimbus é muita água
e concentrada. Quer dizer, foi 80, quase 80, no primeiro temporal, 40, quase 50 milímetros. No segundo, mais 40. Ao todo, até que parasse toda aquela temporal, foram quase 80 milímetros. Chegou a 92 milímetros ao final. Nós temos várias estações meteorológicas aqui na Rondon, temos sensores na galeria, a galeria encheu. Não estava chovendo ainda no centro tensalar, a galeria já estava cheia, porque toda essa água pluvial que é captada aqui no Saraiva, no Santa Maria, no Lides, aqui nessas ruas aqui próximas, elas são captadas na Boca de Lobo e vêm para a galeria do Rondon. Então a galeria muitas vezes enche sem que esteja chovendo na Rondon. Aí, corroborado com essa grande tempestade que teve na cabeceira do Rondon, no Tibere, e aqui no Santa Maria, no Santa Mônica, isso desceu tudo para Rondon e desce essa onda, né? E vai descendo e levando todos os carros que estão estacionados, porque a enxurrada, essa alagamento, tem uma energia cinética muito forte, com capacidade para arrastar veículos, motos e pessoas. Foi a cena que a gente viu ontem. Por isso que a gente pede o cidadão praticar a sua autoproteção, não deixar o veículo estacionado na Rondon e não adentrar, respeitar os bloqueios. No Uberlândia, o pessoal não está respeitando os bloqueios nem a sinalização. Eles furam um bloqueio ao lado de uma viatura da Polícia Militar, furam o bloqueio ao lado da viatura do CETRAN, ao lado da viatura do bombeiro, tá? Ele fura o bloqueio e já entra na área de alagamento. Isso aconteceu ontem na Alda Mota Batista. Furaram o bloqueio, viatura da PM e caíram todo na área de alagamento, ficaram com 4 carros submersos. Então... A gente vai mostrar agora, daqui a pouquinho, na verdade, aqui no nosso balanço geral, a situação que ficou a Rondon Pacheco ontem, mas esse reforço é muito válido que o capitão traz, Rafael, e você que nos acompanha, claro, porque alguns pontos a gente sabe da extensão da Avenida Rondon Pacheco. Apesar de alguns pontos, a princípio a situação está controlada, mesmo assim, o motorista ele precisa ficar em alerta ali, porque mais para frente, ou até mesmo algum outro ponto, aí sim a situação já está mais crítica, por isso a necessidade desses alertas e também da interdição feita ontem pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Nós interditamos toda a Rondon, em toda a extensão dela, porque havia muita boca de lobo aberta, essas placas asfalto que foram destacadas, soltas, placas enormes, muitos buracos aqui, e tinha veículos descendo e motos. Tivemos vários acidentes aqui ontem, de veículos que caíram nesses buracos, porque até essa falta de essa insegurança do motorista, né, não praticar assalto, de entrar aqui na via. É muito arriscado. É arriscado, não é só que na Rondon, não. Onde você estiver, for viajando numa rodovia, estiver chovendo muito na rodovia, estaciona num local seguro, num posto, ou então para um local, mas espera o temporal passar. Não tente enfrentar a enxurrada, por exemplo, motociclista. Ontem isso aconteceu demais aqui no Rondon. O pessoal tentando querendo enfrentar a enxurrada, tá? Isso não dá certo, vai ocorrer perdas. Recado sério que traz o capitão Afonso. Agora, ainda sobre essa participação que você faz com a gente aqui no nosso balanço geral, o senhor falou de famílias que estão desalojadas, que foram abrigadas em alguns locais. Qual que é a situação delas já nessa quarta-feira? Somente uma família, ontem foi o casal e o filho, que a casa estava insalubre, porque molhou muito dentro da casa os móveis, não tínhamos como pernoitar na casa. Por isso nós retiramos eles da casa, demos assistência social. Arrumou coisas no albergue, alojou eles no albergue, já retornaram para sua residência hoje e lá hoje nós vamos fazer um trabalho de desinfecção lá e limpeza no local, assistindo essas famílias. Para a gente encerrar essa participação, capitão, chuva deve voltar nessa quarta-feira já, por isso esse estado de alerta. Estamos com alerta agora para tarde, né, possibilidade alta de chuva, tá? E permanecemos em alerta amarelo até que o tempo esteja tranquilo aqui no município de Uberlândia. Então, muito obrigado pela participação no nosso Balanço Geral, um bom trabalho para você e as equipes envolvidas nessa frente, comigo também, aqui Paulo Sérgio, vice-prefeito aqui da cidade, acompanhando esses trabalhos de perto, afinal, há essa necessidade de atenção para esses pontos, né? Vice-prefeito, muito obrigado pela participação, uma boa tarde para você. Boa tarde, com certeza, desde ontem, quando começou a chuva, o prefeito acionou, o prefeito Odelmo, acionou todas as secretarias, o DEMAI, a Defesa Civil, todos nós estávamos a postos nos locais de risco, sabíamos o problema na Rondon, os alertas foram emitidos, o semáforo aqui, a sinalização foi emitida para a população, mas infelizmente nós ainda tivemos problemas. A partir das 8 horas da noite já começamos a planejar a limpeza, demos o suporte às pessoas que precisavam e já começamos a limpeza da via e agora nós estivemos aqui para verificar como é que está a recuperação aqui da Rondon Pacheco e das outras locais que foram prejudicados, como a Avenida Minervina Cândida, a Avenida Geralda Mota Batista e também lá o bairro São José.
São obras emergenciais, a gente sabe que estão acontecendo da melhor maneira e da maneira mais rápida possível para evitar esse transtorno, mas dá para falar em cronograma, dá para falar em prazo nesse momento já? A obra mais importante que nós já estamos fazendo é a represa lá do Camaru. Infelizmente, nós pegamos muita chuva agora, as obras estão muito lentas devido à chuva, mas ontem, inclusive, não tivemos problema lá na obra. Essas obras estão em andamento, devem ficar prontas nos próximos meses. As outras 3 represas que nós já anunciamos, que também vai reduzir muito o problema aqui na Rondon, nós temos ainda problemas ambientais, de licenciamento, que ainda não puderam ser iniciadas. Mas tudo isso está planejado, nós estamos assim muito atentos e, logicamente, a nossa obrigação é ocorrer o problema, estar aqui e corrigir o problema da forma mais rápida possível para evitar problemas com a população. Para a gente ser prático, esse ponto aqui da Rondon Pacheco, quando deve ser liberado? Eu acredito que de hoje para amanhã essa parte aqui já deve ser liberada, está bem adiantada. Se não chover, ia atrapalhar mais, né? Mas acredito que hoje já dá para a gente liberar. Já liberamos grande parte da via e essa parte aqui tem uma parte ali de frente o Bretas, de frente ali a Atra, também que estamos trabalhando. Mas isso aqui, eu acredito que hoje, no máximo amanhã, está tudo liberado. Então, nos próximos dias já, às vezes nas próximas horas, alguns pontos, não só aqui na Avenida Rondon Pacheco, mas também em outros pontos da cidade que estão recebendo essa assistência nesse momento mais emergencial. Aproveitando sua participação aqui, Paulo Sérgio, nosso vice-prefeito, participando junto com a gente no nosso balanço geral, a gente sabe que a cidade de Uberlândia tem um plano pluviométrico que envolve diferentes órgãos aqui da cidade para atuação emergencial, preventiva, mas também nesses casos que houveram estragos. Qual que é a avaliação que o senhor faz nesse momento desse plano da cidade? Deve ser revisto algumas coisas diante dessa situação ou foi realmente uma situação muito atípica? Foi muito atípica, foram 90 milímetros que choveu durante 3, 4 horas, é muito atípico, mas assim, o que eu acredito que a gente pode às vezes melhorar a sinalização aqui na Rondon, talvez uma sirene, nós vamos estudar isso com a Defesa Civil, para que nós possamos alertar mais a população enquanto nós tivermos que conviver com esse problema. O importante é que nós não tivemos vítimas, tivemos danos materiais, mas não tivemos vítimas. E todas as pessoas que precisaram de apoio, o nosso governo, Odelmo, Paulo Sérgio, estivemos aqui presente e cumprindo a nossa missão. Um trabalho que continua agora pelas próximas horas, então? Continua, nós só sairemos daqui quando as vias estiverem totalmente liberadas e estivermos na normalidade. Agora, Paulo Sérgio, eu vejo uma força muito grande agora já nessa quarta-feira de um pedido de cautela, de prevenção, de cuidado para os motoristas, pedestres nesse período que a gente vai enfrentar. Afinal, há novas previsões de temporais já para essa quarta-feira e ao longo dos próximos dias, nessa primeira quinzena de dezembro. É esse o recado importante que nesse momento vocês estão dando, né? Esse é o recado, as pessoas evitarem esses locais como a Rondon Pacheco, Avenida Minervina, Geraldo Mota Batista, são vales. Tá certo? Evitar quando a perspectiva das chuvas, tem o SMS que é enviado. Agora, uma outra coisa importante que eu gostaria de alertar também. Aqui na Rondon, um ponto ali bem próximo, nós tivemos um problema que não foi de água pluvial, foi um problema de esgoto. Por quê? Nós temos muitas casas que ligam a água pluvial no esgoto, que é proibido. E é de difícil detecção. Então, nós assim, fizemos um apelo para aquelas pessoas que insistem em ligar águas pluviais, água de chuva no esgoto, não pode, porque aqui estourou ali o asfalto naquele local, foi por problema de supitar o esgoto e não a água pluvial. Problema grande. Quais são as frentes de trabalho aqui nesse momento? Quais são as secretarias envolvidas? Só para a gente deixar claro que há uma grande atuação para tentar minimizar essa situação aqui agora para o morador, motorista. O prefeito Odelmo determinou que todas as secretarias estivessem atentas. Ontem nós tivemos aqui praticamente a prefeitura toda, inclusive a deputada Ana Paula. Nós temos a Secretaria de Obras envolvida, nós temos as empresas contratadas da Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, o DEMAI, Secretaria de Trânsito, também fez um grande trabalho ontem, a Defesa Civil, Secretaria de Segurança Integrada e também a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tivemos um problema de uma pessoa desabrigada lá no São José, foi prontamente atendida, demos abrigo a ela, inclusive nós fomos lá, eu e a Ana Paula estivemos lá ontem à noite, dando todo o suporte para podermos, assim, cumprir a nossa missão. Nossa missão é zelar da cidade e cumprir com maior agilidade quando tivermos problema e aplicar bem o recurso público.
Vice-prefeito, eu entendo que agora a necessidade é pela emergência aqui, de conseguir atender não só essas pessoas atingidas, obras que estão sendo feitas, mas já como estipular de onde está vindo esse recurso, quanto deve custar essa chuva de ontem? Nós ainda não temos essa avaliação, o prefeito deve falar agora às 3 horas da tarde, estamos apurando esses valores, mas eu não tenho esses dados aqui no momento. Certo. Muito obrigado pela participação no nosso Balanço Geral também. Bom trabalho para você que está acompanhando de perto aqui as equipes, assim como outros profissionais da Prefeitura. Vou mostrar, antes de encerrar essa minha participação, essa minha primeira participação nessa cobertura especial, então, da chuva que a gente traz agora no nosso Balanço Geral, é mostrando o movimento de momento aqui na Rondon Pacheco. Mais uma vez, vou mostrar para vocês que essa é a rota alternativa, através do bairro Saraiva, Lídice, essa região aqui, ela se tornou uma rota alternativa, já que a via aqui, para quem segue sentido Avenida João Naves de Ávila e outros pontos, segue totalmente interditado de quem vem da Zona Sul. Então o fluxo de veículos, apesar de parecer um pouco tranquilo, tem momentos onde há sim um congestionamento, afinal são ruas, são vias menores que a Rondon Pacheco e a velocidade, claro, é menor. O motorista precisa ter esse momento de atenção, cautela e também paciência. Já para quem segue aqui, ó, no sentido Zona Sul da cidade, as 6 faixas daqui da Rondon Pacheco, elas estão liberadas na maioria dos pontos. Há alguns trechos interditados para fazer a recuperação do asfalto. Vale reforçar que no acostamento, próximo à calçada, houve muitos problemas aí causados pela essa forte chuva, enxurrada, e por isso vai ser necessário refazer esse trecho. Então vai faltar estacionamento, Secretaria de Trânsito envolvida na sinalização para o motorista não ter problemas nesse período, mas para quem segue, então, vou reforçar para que não haja dúvidas, para quem nos acompanha. Situação de momento nessa quarta-feira aqui na Rondon Pacheco. Quem segue sentido Zona Sul da cidade, trânsito fluindo com alguns pontos de interdição. Agora já para quem segue da Zona Sul, sentido Avenida João Naves de Ávila, aí sim pontos de interdição total e também parcial ao longo da avenida. Rotas alternativas como essa estão sendo utilizadas nesse momento. Máquinas trabalhando o tempo todo, há diferentes secretarias envolvidas nesse trabalho agora, Rafael, porque a cena que a gente viu ontem aqui na Rondon Pacheco são cenas que com certeza marcaram a história de Uberlândia. Eu volto com você aí no estúdio. João Ricardo conversando com a gente, conversando com as autoridades. João Ricardo, vou fazer um pedido para você, pessoal de casa que acompanha o Balanço Geral, porque o Balanço Geral é assim, para a gente até entender os pontos onde infelizmente a situação ficou crítica na cidade, na Avenida Rondon Pacheco. Eu vou pedir, viu, João? João, quero que você entre no carro, junto com a nossa equipe de reportagem, e vamos mostrar ao vivo o deslocamento pela Avenida Rondon Pacheco, tá? Vamos fazer esse deslocamento ao vivo na Avenida Rondon Pacheco e nós vamos mostrar tudo para você, amigo e amiga que está acompanhando o Balanço Geral.